na semana da teoria do crime. Alguns chamam de teoria do delito, outros chamam de direito penal, parte geral, aspectos do conceito de crime, conceituação de crime, mas o nome mais comum é chamado de teoria do crime ou teoria do delito, tá? E nós vamos analisar os pontos principais do que compõe a conduta criminosa e como é que pode cair em prova. Nós vamos fazer mais ou menos um estudo dirigido, tá? Como assim? Nós vamos vendo a matéria e vocês pegaram uma apostilazinha aí de exercícios, a gente vai vendo a matéria e vai fazendo os exercícios. A apostila que o pessoal da turma já inscrita, que está em andamento, pegou, tá? Essa apostila é para você depois fazer em casa, acompanhar as aulas virtuais, tá? Esse aí é o nosso PDF, tá? É o PDF de estudo para a turma específica aí da Polícia Civil, tá? Então, olha só, quando nós falamos em crime, tá? Nada mais é do que a conceituação dada lá no direito penal. Porque nós sabemos que o direito penal é um ramo do direito público que estabelece as infrações penais e as suas respectivas sanções. É onde nós temos estabelecida a conduta considerada criminosa e a sanção para cada conduta. Mas o que é crime? Tá? Então aqui, antes da gente entrar nos aspectos analíticos do crime, vamos ver 3 conceituações antes da gente entrar naquela que é a maior discussão, que é o chamado conceito analítico. Então, quando nós falamos do crime, tá? Aqui na situação do conceito, então nós temos o chamado conceito formal de crime, nós temos o conceito material e nós temos o chamado conceito analítico de crime. Quando nós falamos de um conceito formal, aí a pessoa pergunta, o que é crime? Formalmente falando, é o aspecto jurídico-normativo, legislativo, que está escrito na lei, definido como crime, assim será, tá? Então, quando nós falamos desse aspecto subjetivo, desse aspecto formal, nós estamos falando do conceito que está na letra da lei. O que está na letra da lei, tá? Definido como crime, assim será, tá? Então, aqui, quando a gente fala do conceito formal de crime, nós estamos diante do chamado aspecto jurídico-normativo, ou seja, do aspecto legislativo. É crime o que está descrito na lei como tal, tá? Crime é o descrito na lei. A conduta definida como tal na lei. Ela é definido na lei. Então, se vier para a gente, o que seria o conceito formal de crime? Crime é toda conduta humana que, pelo aspecto legislativo, está estabelecido como tal na letra da lei, tá? Vai nessa linha. Agora, quando você está conversando com a pessoa no seu dia a dia e coisa e tal, aí a pessoa fala, mas isso só pode ser crime, né? Então, uma conduta como essa é tão reprovável que já chegou à natureza criminosa. Então, quando a gente fala do conceito material de crime, é aquilo que socialmente analisado gera um grau de repulsa a nível da sociedade, mesmo que o fato não seja criminoso, vir a exigir a criminalização da conduta, porque socialmente essa conduta é tão reprovável que é de natureza criminosa. E se não for formalmente crime, é um passo para que esta conduta venha a ser considerada como uma conduta criminosa, tá? Então aqui, quando a gente fala do aspecto, o conceito de crime pelo aspecto material, nós estamos falando dentro da visão social, um aspecto social, quando a gente fala da sociedade, né? Social, ou seja, o que a sociedade reprova a nível de crime, tá? Então, materialmente falando, você não pode confundir em nenhum momento, quando você estiver estudando ou fazendo qualquer prova, Deus dedinho, então isso aí tem a ver com tipicidade formal, tipicidade material? Não tem nada a ver. Isso aqui é só um conceito básico. O que é crime? Tá?
Formalmente falando, é o que está descrito na lei. Materialmente falando, é o que a sociedade entende que a conduta é tão reprovável que deveria ser considerada criminosa. Se não é, dentro da criminologia, já é uma exigência social para que o seja. Tá? Agora, o que nos interessa mesmo é o conceito analítico. Tá? Aqui para fins de análise do que seria crime. E é aqui que nós temos algumas visões. Nós temos aqui um conceito analítico de crime, nós temos o bipartido, nós temos o conceito tripartido e nós temos o conceito quadripartido ou partite, né? Então aqui, ó, qual o conceito que nós vamos usar? Na realidade, nós vamos usar qualquer um deles, dependendo de como cai na prova, tá? Então aqui, pela visão bipartida, tá? Crime só é o fato típico e antijurídico. A culpabilidade é apenas pressuposto de aplicação da pena. Mas para esse conceito analítico, a gente tem que abrir um parêntese na teoria do crime e verificar qual a teoria que nós vamos adotar ao estudar a teoria do crime. Se você for um causalista, defensor das ideias de von Lintz, tá? Belling, você vai ter uma forma de se posicionar diante da teoria do crime, assim como já fez Nelson Hungria, assim como já fez José da Costa Júnior, porque eles são causalistas, tá? Agora, nós aqui, vocês, podemos ser causalistas? Nós não temos essa opção, porque nós somos concursandos e pessoas preparatórias para concurso. Então, a gente tem que ir, ser Maria vai com as outras, ou seja, 98% da doutrina brasileira é finalista, então nós também somos, tá? Então, o que acontece, o entendimento é que, na reforma do Código Penal de 1984, o Brasil aderiu à visão finalista da ação. Então, nós vamos ver a teoria do crime pela visão finalista da ação, e não pela escola clássica, pela teoria causalista. Então, aqui, ó, teoria do crime ou teoria do delito, nós vamos estudá-la pela visão finalista. Tá? Por quê? Nós temos a opção de estudar por outra? Sim, se você fosse um universitário, estivesse querendo discutir, você pode até criar uma nova teoria, como o Zaffaroni fez, né? Criou uma teoria conglobante. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, você pode criar uma quando você já estiver estudando aí o seu mestrado, seu doutorado, tá? Depois que o contra-cheque já estiver mensalmente na sua conta. Então, olha só, mas antes disso, nós vamos para a visão finalista da ação. Tá? Pela visão finalista da ação. Agora, olha só, vamos lá. O crime, pela visão finalista e defendido por... Aqui, os bipartidos são Fernando Capês, Damaso de Jesus, Júlio Fabrini Mirabete, Celso Dalmanto, eles são bipartidos e eles são finalistas, tá? Todo bipartido tem que ser finalista, ele não tem outra opção, tá? Então, aqui, pela visão bipartido, crime, fato típico e antijurídico. Típico e antijurídico. E a culpabilidade, antijurídica é o ilícito. E a culpabilidade para esses bipartidos aqui, ó. A culpabilidade é apenas pressuposto para aplicação da pena. Então, se viesse na sua prova, pela visão bipartida de crime, ou pela visão bipartite, menor de 18 anos pratica crime, denominado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como ato infracional. Você coloca como certo ou errado? Menor de 18 anos pratica crime pela visão bipartida, denominado no Estatuto da Criança e do Adolescente como ato infracional. Certo? Pela visão bipartida, tá certo. Tá? Ele pratica crime, que é denominado como ato infracional pelo Estatuto da Criança e Adolescente, porque menor pratica fato típico e antijurídico, ele só não tem culpabilidade. Só que culpabilidade para os bipartidos não integra o conceito de crime. Tá? Então, o que acontece? Crime é o fato típico e antijurídico. A culpabilidade é apenas, nessa primeira visão, culpabilidade
pressuposto para a aplicação da pena. Então, doente mental para a visão bipartida pratica crime, só não tem culpabilidade em face da inimputabilidade penal, culpabilidade pressuposto para a pena. Ok. Agora, olha só. Nós vamos ver todos os elementos do fato típico, todos os elementos que compõem a antijuridicidade ou a ilicitude nessa nossa semana, e vamos ver todos os elementos da culpabilidade. Porque agora nós só estamos vendo os conceitos pela visão bipartida, tripartida. Agora, olha só. Para esses tripartidos aqui, ó, crime, para eles, crime é o fato típico, ilícito e culpável. E por que vocês falaram menor não pratica crime? Porque essa é a visão dominante, tá? De forma dominante. Se não perguntar para você qual é a teoria adotada, adolescente pratica crime? Não, só injusto penal, denominado de ato infracional. Porque para a maioria da doutrina, como Rogério Greco, Guilherme de Souza Nutti, Luiz Regis Prado, Roberto Bittencourt, tá? Que são 4 penalistas citados, inclusive em provas de concurso hoje no nosso país, eles são finalistas e eles são tripartidos. Para eles, crime é o fato típico, crime é o fato típico, ilícito e culpável. Típico, ilícito e antijurídico aqui, a princípio aqui como sinônimo. Ilícito e culpável. A culpabilidade para os tripartidos aqui, ó, a culpabilidade não é pressuposto para a aplicação da pena. A culpabilidade integra o conceito do próprio crime. Nós ainda temos alguns, como Aníbal Bruno, tá? Alguns adeptos da função funcionalista, na maioria delas, que eles são quadripartidos. Para eles são minoria, tá? Mas para eles, crime, tá? É o fato típico, ilícito, culpável e punível. Sem punibilidade, se uma conduta humana prescrever, por exemplo, um crime prescreveu, já não é mais crime, tá? Para eles, se existir uma extinção de punibilidade, um perdão judicial, tá? Uma anistia, graça, indulto, que a gente vai ver quais são as excludentes de punibilidade, para eles, se desaparecer a punibilidade, também desaparece o crime. Então, para os quadripartidos, crime é o fato típico, ilícito, culpável e punível. Agora, uma observação, tá? Que nós vamos fazer aqui. Nós vamos discutir isso durante toda a nossa semana, que vai ser o objeto do nosso crime. Do nosso crime não, porque nós não praticamos crime, da nossa teoria do crime, né? Crime que a gente praticou, ninguém jamais saberá, tá? Então, olha só, nesse caso aí, lembrando a vocês que não existe crime perfeito, existe investigação medíocre, tá? Então, como vocês serão investigadores, tá? Não existe crime perfeito. Se você não descobriu, é que a sua investigação não foi boa, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, nós temos a questão relacionada a... Eu falei para vocês que a gente vai analisar o crime diante da visão finalista, tá? Só que existe a chamada escola clássica, a visão chamada causalista. Qual é a base da diferença entre o finalismo de Hans Welsen, tá? E o causalismo de von Lintz e Belling, tá? Primeiro foi o tempo deles, né? Então, o finalismo veio depois e hoje nós já estamos até numa visão, hoje a gente já está numa visão funcionalista, tá? A gente entende que a medida da culpabilidade é a punibilidade. Então, nós estamos já numa visão funcionalista. Por quê? Porque se a pena, se as regras sociais não estão tendo uma funcionalidade, isso traz um certo descrédito ao direito penal. Então, o direito penal, além dessa visão finalista, ele tem que ter hoje uma visão social e funcionalista da pena, tá? Então, hoje nós já temos uma outra visão, tá? Quando você fala do funcionalismo, aí já é Klaus Roxin, que já traz o funcionalismo, né? E Jacobs Gunther, né? Gunther Jacobs, que ele traz o funcionalismo. Porém, já é uma discussão da punibilidade. Aqui, olha o objeto central
da discussão entre finalismo e causalismo. Funciona assim, olha só. Para o finalismo, quando você fala em fato típico, tá? O fato típico é composto da conduta. Essa conduta tem que gerar um resultado, nós vamos ver um por um aqui. Entre a conduta e o resultado tem que existir nexo e tem que existir uma tipicidade. Tá? E, para o finalista, tá? Você tem que ter ilicitude, tá? E você tem que ter culpabilidade e punibilidade também. Porém, o que nos interessa aqui é a culpabilidade, principalmente. No causalismo, você também tem que ter o fato típico, aí você tem que ter a conduta, você tem que ter o resultado derivado dessa conduta, tá? E você vai chegar a uma tipicidade dentro desse resultado. Tem que ter ilicitude e culpabilidade também. Aí vamos pegar um exemplo clássico para você visualizar o conceito de crime pela visão finalista e pela visão causalista. Então, olha só. Vamos imaginar que eu estou dirigindo o meu carro. Olá, boa noite. Eu estou dirigindo o meu carro daqui para minha casa a 120 km por hora. Então, eu estou indo daqui para minha casa a 120 km por hora, tá? Aí, o que acontece? Vejo uma pessoa passando ali na BR e, pela minha visualização, eu vi que era o meu desafeto. Sabe o que eu fiz? Mantive a velocidade, atropelei para simular um acidente de trânsito. Isso foi atropelamento, isso foi acidente de trânsito ou isso foi homicídio doloso? O que vocês acham? Foi homicídio doloso, tá? Foi um homicídio intencional. Então, não há o que se falar em situação relacionada a culpa e nem imprevisibilidade. Ou seja, neste caso, quando você fala em dolo e culpa, tá? Eu acabei de praticar, nesse meu exemplo, eu acabei de praticar um homicídio doloso. Agora, por quê? Porque eu criei o chamado animus necante. Agora vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, eu estou indo aqui para minha casa, claro que eu não tenho animus necante de matar ninguém, tá? Nem que se fosse meu desafeto. E aí o que acontece? Eu não vi uma pessoa entrar na rua. Por quê? Porque eu dei uma olhadinha, eu estava até indo numa velocidade aceitável. Estava dentro da prudência, eu estava a 80 km por hora. Só que o meu celular tocou e estava no banco do lado. O que eu fiz? Fui dar uma olhadinha no celular, acabei não vendo a pessoa que estava na frente e acabei por atropelá-la diante da minha imprudência, tá? Nesse caso, eu matei alguém? Matei alguém, tá? Foi dolosamente? Não, mas foi culposamente, tá? Então, aqui eu pratiquei um homicídio culposo, tá? Agora, vamos imaginar que eu, dirigindo daqui para minha casa, dentro da velocidade normal da via, a 80 km por hora, tá? Meu celular está, inclusive, desligado, estou com as duas mãos no volante, dentro de toda a prudência e diligência que são necessárias em uma condução de veículo. Uma mocinha que estava discutindo com o namorado deu um surto, ela saiu correndo da parada de ônibus e se jogou na frente do meu carro. Se jogou, não houve tempo para parar, tá? Não teve como eu parar. Foi uma coisa imprevisível, tá? Ela se jogou na frente do meu carro, tá? Nesse caso eu acabei atropelando. Eu matei alguém? Matei, tá? Agora, eu tive dolo ou culpa? Não, nem dolo, nem culpa. Então, eu não tenho ausência de dolo e ausência de culpa, tá? Então, olha só. Na visão causalista, tá? O que acontece? Na visão causalista, eu pratiquei uma conduta, porque pela visão causalista, a conduta ela é desprovida de qualquer finalidade. É apenas a movimentação corpórea, tá? Se a minha conduta, independentemente de elemento subjetivo, de dolo, culpa, independentemente da finalidade, provocar um resultado, eu pratiquei um fato típico, tá? Então, para o causalista, para von Lintz, para Bellamy, eu teria praticado um fato típico, tá? Nos três casos, tá?
e ilícito, tá? Nos 3 casos, fato típico, ilícito, só que a culpabilidade para o causalismo, ela tem um elemento psicológico, tá? Então, quando você fala de culpabilidade, ela tem um elemento psicológico. Aqui a culpabilidade é o sujeito ser imputável, ou seja, ser maior e mentalmente são, e ter dolo ou culpa. Então, olha só, dolo e culpa. Então, nesses exemplos que eu acabei de falar, quando você pega esse meu terceiro exemplo, onde eu não tive dolo nem culpa, para o von Lintz, para o causalismo, eu acabei de praticar um fato típico, ilícito, mas não é culpável, porque eu não tenho dolo nem culpa. Então, para o causalista, eu não pratiquei crime por ausência de culpabilidade, tendo em vista eu não ter dolo nem culpa. Porém, tá? Nesse caso, eu teria que chegar lá na culpabilidade para dizer Deus dedinho não praticou crime. Então, todo causalista, obrigatoriamente, tem que ser tripartido, tá? Por quê? Porque se você tirar dolo e culpa, tá? Você retira uma essência do crime, que todo crime tem que ter dolo ou culpa, tá? Então, todo causalista, ele é no mínimo tripartido. Agora, vamos para o Hans Welse, que desenvolveu a teoria dele quando ele tinha 27 anos, em 1934, e ele mudou o pensamento do mundo com relação ao causalismo. E como era em 1934, esse mesmo exemplo que eu acabei de falar, só que ele disse de uma carruagem com cavalos atropelando o menino, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, ele diz, se ele estivesse falando nesse nosso exemplo aqui hoje, ele vai dizer, olha, é um absurdo falar que Deus dedie, com ausência de dolo e de culpa, praticou um fato típico ilícito. Foi totalmente imprevisível. A imprevisibilidade exclui a própria ação, a própria conduta, tá? A ausência de dolo e culpa exclui a conduta do agente. Por quê? Porque para a existência de uma conduta, ela tem que ter uma finalidade. Conduta como mero movimento corporal, involuntário, como mero movimento corporal, um espasmo humano, não pode ser considerado conduta. Então, para Hans Welse, se a conduta não for consciente e voluntária e dirigida a uma finalidade, não é ação nem omissão. Aí o que ele fez? Ele pegou o dolo e a culpa e colocou aqui, ó, na conduta. Dolo e culpa fica aqui na conduta. E a culpabilidade para Hans Welse fica com o quê? Fica com a imputabilidade, né? Tem que ser maior mentalmente são, tem que ter potencialidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, que a gente vai ver na sequência. Tanto que, quando nós chegarmos em culpabilidade, na nossa terceira aula, quarta aula nós estaremos em culpabilidade, eu vou falar, ó, culpabilidade pela visão finalista, culpabilidade pela visão causalista. Elementos que integram a culpabilidade pela visão finalista, elementos que integram a culpabilidade pela visão causalista. Mas isso é quando nós chegarmos nesse momento, porque, por enquanto, eu só estou explicando o conceito de crime, só o conceito analítico, pelas duas visões. Então, olha só, se dolo e culpa está aqui, o que o Damaso de Jesus, o que o Fernando Capês, o Celso Delmanto, o Júlio Fabrini Mirabete, por que eles dizem que crime só é o fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade pressuposto da aplicação da pena? Porque como dolo e culpa estão aqui no fato típico, eles podem ser bipartidos. Então, olha só, todo bipartido é finalista. Ele não pode ser causalista, em nenhuma hipótese, tá? Agora, o tripartido, ele pode ser causalista, mas ele pode ser finalista? Pode. Inclusive, a maioria dos nossos doutrinadores são finalistas e eles são tripartidos. Acabei de falar para vocês, né? Rogério Greco, Roberto Bittencourt, o Guilherme Souza Nucci, tá? O Luiz Regis Prado, eles todos são tripartidos e eles são finalistas. Então, o finalista, ele pode escolher o que ele é, tá? Agora, o causalista tem que ser, no mínimo, aqui, tripartido, porque dolo e culpa para ele está na culpabilidade, mas nós não vamos estudar por essa linha. Nós vamos estudar dolo e culpa aqui na conduta do agente. Aí, isso é só um parêntese para você entender se na prova vier assim.
Se o sujeito for defensor da visão bipartida de crime, obrigatoriamente ele terá que ser finalista, certo? Tá? Então, certo. Agora, se ele for finalista, ele é obrigatoriamente bipartido? Não necessariamente. Ele pode ser tripartido, ele pode ser quadripartido. E ainda temos uma visão do Luiz Flávio Gomes. Se você tem um livro do Luiz Flávio Gomes, gosta dele, ele diz que crime é o fato típico, ilícito e punível. Que ele diz que a punibilidade abarca o conceito de culpabilidade, tá? Mas isso é só para a gente ter essa visão finalista, para nós começarmos a estudar aqui a teoria do crime. Por quê? Porque, por enquanto, nós só estamos aqui analisando o conceito de crime. Isso cai em prova, tá? O conceito de crime, esse conceito aqui, tá? Esse conceito, o que é crime no conceito formal, material, analítico, é essa visão, se é bipartido, tripartido, quadripartido, isso cai em prova, tá? Cai, tá? Nas 6 primeiras questões aí dessa apostila, tem, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, isso cai em prova e a gente vai dar uma olhadinha. Inclusive, vamos fazer aí para ver se a gente, baseado só nessas pequenas informações, a gente já consegue fazer essas primeiras questões aí sobre conceito de crime. Deixa eu pegar uma apostila ali para mim, de exercícios. Só um momento. Então, vamos ver aqui, ó, como é que cai em prova nessa listinha de exercícios que você acabou de pegar. Questão número 1. A respeito do direito penal, julgue os itens que se seguem. Considera-se crime toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, certo? Por quê? Deus, eles não colocaram se era pela visão bipartida, tripartida. O que eu falei? Que é a doutrina dominante. Se é a doutrina dominante, eles não precisam falar nada, tá certa a afirmação. Tá? Certa a afirmação da questão número 1. Olha a questão número 2. Diz assim: acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue. Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, uma visão legislativa do fenômeno, certo? Ou seja, a visão legislativa do fenômeno, ou seja, o que está definido na lei, certo? Primeiro momento. Em uma visão sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido, certo? Tá? Então, eles trouxeram aqui, ó, nessas 2 primeiras questões, eles já trouxeram aqui o conceito analítico de crime, não falaram nada se era visão bipartida, tripartida ou quadripartida, mas está correta a afirmação. Na questão número 2, eles pediram para vocês o conceito formal e o conceito material de crime, deixando de fora o conceito analítico. E a questão do CESP pode vir na sua prova. Agora, olha essa questão número 3. A finalidade do conceito analítico de crime é a análise de seus caracteres e elementos. Por isso, seu foco são os elementos ou requisitos do delito, onde é entendido como conduta típica, antijurídica e culpável, conceito tripartido, teoria clássica ou tridimensional, ou apenas conduta típica e antijurídica, ou ainda como fato típico, antijurídico e punível, abstratamente. Essa questão você colocaria como verdadeiro ou falso? Falso por quê? Tá? O que acontece? Punível abstratamente, porque é punível em abstrato, tá? Todo crime é punível em abstrato, tá? Punível em concreto é depois que ele é condenado, tá? E essa questão está correta, tá? Ela está correta, por quê? Porque trouxe todos os conceitos, aí, ele não está dizendo se está certo, se está errado, mas existem esses conceitos analíticos de crime? Existe. Na visão tripartida, na visão bipartida, até mesmo um conceito aqui do Luiz Flávio Gomes, eles colocaram. E essa questão está correta, tá? E essa questão aí foi para Tabelião, né, do ano passado. Foi Tabelião lá do Ceará. Tabelião dizem que é o concurso mais difícil do país, né? Então, o que acontece? Tá certo, mas essa questão não está difícil não, está fácil, tá? Esse conceito está correto, tá? Então, nesse caso aí, está correta esta afirmação. A próxima já é o de conduta, tá? Olha só a questão 6. A questão 6 é o título da nossa semana. Olha só. Questão número 6. Pule aí a 4 e a 5 que a gente faz daqui a pouco. Olha a questão número 6. Diz assim, ó. Chama-se teoria do delito a parte da ciência do direito penal que se ocupa de explicar o que é delito em geral, isto é,
quais são as características que deve ter qualquer delito, tá? Certa informação, tá? Então, são as características, são os elementos do crime, tá? Está certa essa informação. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na questão número 7, essa é boa, foi para a delegada Bahia do ano passado. Tendo em conta a teoria geral do crime, assinale a alternativa correta. Letra A. Os partidários da teoria tripartida do delito consideram a culpabilidade como pressuposto da pena e não como elemento do crime. Falso. Quem é que considera isso? Os bipartidos. Os bipartidos é que consideram a culpabilidade como pressuposto da pena. Errada a informação do item A. Item B. Os partidários da teoria tripartida do delito consideram elementos do crime a tipicidade, a antijuridicidade e a punibilidade. Não, esses são os funcionalistas. Os tripartidos é fato típico, ilícito e culpável. Tá? Esse aqui, quem defende esse conceito é só Luiz Flávio Gomes. Mas ele é funcionalista. Letra C. A tipicidade, elemento do crime, na concepção material, esgota-se na subsunção da conduta ao tipo penal. Na realidade, nós não vimos isso ainda. Nós vamos ver o último elemento aqui do fato típico, mas está errado, tá? Mas esse aí você não se preocupa não, que a gente não viu ainda, você não tem nenhuma obrigação, mas está errado, tá? Então, aqui, a tipicidade, elemento do crime na concepção material, esgota-se não na subsunção da conduta ao tipo penal. Isso aí é a chamada tipicidade formal, tá? Que é a perfeita adequação do fato da vida real ao tipo descrito na norma. Dolo também, dolo na escola clássica, deixou de ser elemento integrante da culpabilidade, deslocando-se para a conduta, já que ação e intenção são indissociáveis. Isso aconteceu na escola clássica causalista ou isso aconteceu na escola finalista? Foi no finalismo, tá? O que eu falei para vocês? Ó, pela visão causalista, escola clássica, dolo e culpa integra a culpabilidade. A visão finalista fez o quê? Tirou o dolo e a culpa da culpabilidade e mandou para a conduta, tá? Então, errada a afirmação do item D. Item E. Os partidários da teoria funcionalista da culpabilidade entendem que a culpabilidade é limitada pela finalidade preventiva da pena. Constatada a desnecessidade da pena, o agente não será punido. É certo, esse é o funcionalismo aí já de Klaus Roxin, mas a gente vai falar sobre ele depois. Porque, por enquanto, eu só estou mostrando para vocês como é que em prova pode vir essa primeira informação sobre a teoria do crime, ou seja, eles só falaram do conceito, nessas questões aí, só do conceito. O tipo de conceito, pela visão do conceito, como é que pode vir aí na sua prova, tá? Então, é claro que antes da aula de amanhã, por exemplo, você vai refazer essas questões novamente, tá? Mas você vai refazer, não nessa forma rápida aqui que nós fizemos. Por quê? Porque a gente está em velocidade máxima, tá? Então, agora, na sequência, vamos para dissecar aqui o crime por essa visão aqui, ó. Nós vamos para o crime como fato típico, ilícito e culpável pela visão finalista da ação, tá? Porque isso aqui é o entendimento dominante, tanto que é a questão número 1 aí. Entende-se como crime a ação ou omissão típica, antijurídica, ilícita e culpável, ponto, tá? Então, vamos aqui para a nossa visão tripartida. E não interessa muito, Deus deixe, mas eu tenho o Fernando Capês lá na minha casa, eu queria ler o Fernando Capês. Pode ler o Fernando Capês, tá? Se você quiser, não tem problema. Por quê? Porque o conceito de fato típico, o conceito de ilicitude e de culpabilidade dele, não vai mudar em comparação com o Rogério Greco, por exemplo. Só muda porque ele diz, o Capês diz que culpabilidade é pressuposto para a pena, e Rogério Greco diz que não, que culpabilidade integra a própria pena. E o Hans Welser, que é o pai do finalismo, ele dizia o quê? Que crime é o fato típico e antijurídico e culpabilidade pressuposto para a aplicação da pena? Ou ele manteve esse conceito de crime como fato típico, ilícito e culpável? Ele manteve esse conceito aqui, ó. Esse negócio de crime bipartido foi uma criação do Brasil, exclusivamente, de um doutrinador chamado Damásio de Jesus, que foi seguido por praticamente todos da época, tá? Então, o que acontece? Tanto que, como eu saí da faculdade há 22 anos,
tá? Aí o que acontece? Quando eu deixei a faculdade de Direito, há 2 décadas e pouco atrás, tá? Nós saíamos com 2 regras básicas. Quais eram as regras básicas que a gente saía? O crime é bipartido, tá? E o CESP também fazia esse questionamento em prova, tá? O crime era bipartido e pessoa jurídica não delinque, ponto. Mais 2 pontos que mudaram no decorrer do tempo, tá? Então, como nós fomos evoluindo junto com a evolução do direito penal, tá? Nem existia nada de conglobância. Aliás, não existia nem informativo do Supremo nem do STJ. A gente pegava a revista anual de jurisprudência que só mudava uma vez por ano, tá? Hoje é todo dia e você que não acompanha não para ver, tá? Então, olha só, nesse caso aí, voltando aqui ao nosso assunto, tá? Nesse caso, a gente saiu com essa visão. E o CESP cobrou dessa forma como regra até 2005, 2006. Mas depois disso já está nessa linha aqui, ó. Desde 2009, quando se pergunta conceito de crime sem falar nada sobre qual a visão que eles estão analisando, a regra é o entendimento dominante. Crime, fato típico, ilícito e culpável, tá? Então, vamos lá. Crime, fato típico, ilícito e culpável, tá? Então, crime, o primeiro dos elementos do crime é o fato típico. E o fato típico é composto de quê? O fato típico é composto da conduta, e conduta é o quê? Ação ou omissão, tá? Mas quando é que nós temos uma ação ou uma omissão? Quando ela é consciente, quando ela é voluntária e quando ela é dirigida a uma finalidade, tá? Então, conduta é ação ou omissão, consciente e voluntária, ação ou omissão, consciente e voluntária, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade, dirigida a uma finalidade. Ok, então vamos aqui, essa é a visualização do que é conduta pela visão finalista da ação. Ok, então tem que ter uma ação ou uma omissão. Nós vamos ver as formas de ação, os crimes ativos e os crimes omissivos. Nós vamos ver agora na sequência. Ela tem que ser consciente. Como assim consciente? A pessoa tem que saber o que está fazendo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, eu tenho lá um bebezinho, né? Bebezinho não, eu chamo de bebezinho porque, né, quando ele nasceu, meu caçula tinha 18 anos e hoje ele tem 5 aninhos, tá? Aí o que acontece? Pega o celular, tá? Semana passada pegou o celular, não presta mais não. E arremessou meu celular, tá? Aí o que acontece? Eu disse, pega lá o celular, tá? Ele, pego não, pega você, sua boba, tá? Aí nesse caso, ele fez isso intencionalmente, consciente e voluntariamente, o que é que vocês acham? Claro que fez, tá? Ah, então quer dizer que o menino de 5 anos tem consciência? Claro, tem consciência, voluntariedade, um doente mental tem. O que ele não tem é grau de reprovação de uma conduta. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que eu tenho que dizer para ele o que é certo e o que é errado, porque ele ainda não tem culpabilidade. Não o terá até completar 18 anos se a legislação brasileira não for alterada, tá? Então, o que acontece? É isso que as pessoas não entendem. Mas uma pessoa de 15 anos sabe muito bem o que faz, é claro que sabe. Desde o momento que ela tem consciência, ela sabe o que faz, tá? Ela tem consciência. O que ela não consegue estabelecer é por que isso é errado. Ele não tem grau de maturidade para distinguir e ter grau de reprovação sobre sua conduta, tá? Então, o que acontece? Ou você não se arrepende de alguma coisa que você fez na adolescência, tá? Falando, não, mas você era muito otário, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aí, nós temos essa situação, né? Eu tenho um sujeito muito gente boa, um dos melhores policiais que eu conheço, tá? Diretor de seção e coisa e tal. Ele deu os dedinhos, eu dei muita sorte nessa vida pregressa aí, porque eu não cheguei para DCA nem para delegacia. Porque eu era daquele... Sabe aqueles rapazes da Asa Norte que ia para aquelas academias, que aprendia a lutar para poder brigar na festa? Que botava uma camiseta no ombro, ia só de calça jeans, sem camiseta, de tênis? Falei, ouvi falar dessa época. Ele, pois é, a gente não ia para namorar, a gente não ia para se divertir, a gente não ia nem para usar droga. A gente ia para esbarrar na outra pessoa, falar, qual foi, meu irmão, otário? A gente ia para brigar.
Eu era muito otário, meu Deus do céu, tá? E o que acontece? A gente deu sorte de não ter matado ninguém. Falei que você sabe, né? Então, olha só, nesse caso aí, nós temos, e é uma das melhores pessoas que eu conheço hoje, mas não tem antecedente nenhum, tá? Não foi descoberto. Então, olha só, nesse caso aí nós temos, na época ele falou assim, por isso que eu entendo perfeitamente essa questão da inimputabilidade penal. A gente sabia que era errado, mas não tinha grau de reprovação sobre essa conduta. Meninos ali de 15, 16, 17, falei, foi até quando? Confessa a ele. Até o início dos 18 ainda rolava. Eu falei, até os 19, confessa a ele. 19 eu já estava criando juízo.